A criação revela a existência, o poder e a grandiosidade de Deus. Cada um será julgado pela medida do conhecimento que recebeu, mas o fato é que todos têm a clareza da grandeza de Deus e é preciso fazer um exercício de negação muito grande para querer dizer ou pensar que Deus não existe. Querer explicar todas as obras da natureza, tudo que existe, como feitos do acaso. É preciso ser muito crédulo, né? Exige uma fé muito maior do que a fé necessária para crer em Deus. Um tipo de fé diferente, bem verdade, mas exige sim um esforço muito grande negar a Deus mesmo com tantas evidências da sua existência. Vamos discorrer a respeito do assunto então? Natureza, a maior evidência da existência de Deus. O salmista nos convida a contemplar a grandiosidade dos céus e firmamento como sinais da obra divina. Isso está no Salmo de número 19, a partir do versículo 1, vou ler alguns versículos aqui. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos ou sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. De forma poética, o salmista está declarando que as obras da criação, quais sejam os céus, o sol, a lua, as estrelas, o que se chama de firmamento, que é essa abóboda, né, que a gente vê sobre nós, essa espécie de círculo. A gente tem a impressão de que tem um círculo. Quem assistia muito desenho na década de 90 vai lembrar dos campos de força, né? Formato arredondado, formato como se fosse um guarda-chuva na parte de cima. É uma abóboda, é a abóboda celeste. Este é o firmamento. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. Estes elementos criados da natureza, mesmo sem uma voz audível, a sua voz metafórica ressoa, ou seja, tem efeito, se reproduz em toda a terra. E as suas palavras metafóricas até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, ou seja, o sol tem o seu lugar definido. Na época em que o salmista disse ou fez este salmo, compôs este salmo, porque os salmos são canções, ele não tinha a noção de que o sol estava parado, mas por inspiração divina ele escreveu: nos céus ele armou uma tenda para o sol. O Sol está lá no centro do sistema solar. A Terra, com o seu movimento de translação, dura mais ou menos 365 dias em anos normais. 365 dias ela usa ou ela precisa para dar uma volta completa ao redor do Sol, e a cada 24 horas ela dá uma volta completa em torno do próprio eixo que produz dia e noite, a percepção que temos aqui na Terra. Ora, nós estamos sendo iluminados pelo Sol, ora, nós estamos sendo iluminados pela luz da Lua. Beleza e diversidade da criação. A imensidão do oceano e seus diversos seres vivos, incontáveis. Até hoje existem criaturas que estão sendo descobertas pelo homem. Montanhas, as alturas que tocam o céu e a vista panorâmica que oferecem, tocam o céu no sentido metafórico, né? Florestas e selvas, a imensidão verde que abriga diversos animais e plantas, desertos, a vida que resiste ao extremo clima e a beleza das paisagens áridas. Tudo isso são obras da criação. A criação e sua ligação com a fé. Primeiro, você sabia que tudo que foi feito pelo poder da palavra de Deus? Ele simplesmente disse: haja, passe a existir. Do nada, ele fez com que todas as coisas passassem a existir pelo seu poder, para a sua glória. Tudo foi feito, a palavra diz, por meio de Jesus e para Jesus. Deus criou todas as coisas por meio do Verbo, que é Jesus Cristo, por Ele e para Ele. Tem até uma canção
cristã que diz: por ele e para ele são todas as coisas. Muito bonita, por sinal. Vou evitar cantar aqui para não estragar a dissertação a respeito da palavra, porque cantar não é a minha praia, né? Mas por ele e para ele são feitas todas as coisas. Imagine o poder, imagine a glória daquilo que tudo fez por si e para si. A criação e sua ligação com a fé. Abraão e Isaque, a confiança no cuidado de Deus, mesmo em tempos difíceis. Quem conhece a palavra já sabe da prova de fé que Abraão deu a Deus por meio do seu filho Isaque. Jesus no jardim do Getsemane, o exemplo de oração e rendição à vontade de Deus, no ápice do seu sofrimento, porque ele seria afastado do Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, ele temia o afastamento de Deus, ele estava sofrendo por antecipação, ele estava sentindo o sofrimento do afastamento do Pai. Ele, que sempre esteve com o Pai, como Filho, como Criador de todas as coisas, todas elas foram feitas por meio dele, diz a palavra. Neste momento, ele sentia a tristeza do afastamento do Pai por conta do pecado de toda a humanidade, de todos os homens em todos os tempos. Todo tipo de pecado, a culpa seria colocada sobre ele, para que ele pudesse morrer por nós. Era isso que fazia com que ele sofresse, ao ponto de dizer, depois de transpirar sangue: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E o Espírito Santo, o simbolismo da pomba da paz como fruto do Espírito. O Espírito que habita em todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador por meio da fé. O Monte Sinai, experiência de Moisés quando Deus entregou a lei, um elemento da natureza também presente na história da fé. E agora, reflexões sobre a obra de Deus. Primeiro, Deus cria sem esperar nada em troca, apenas porque Ele é amoroso. Já imaginou se Ele tivesse nos criado esperando rendição total, obediência, perfeição? Não ia nos criar, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabia no que os seres humanos iriam se transformar ou se tornar por meio da queda no Jardim do Éden. Mesmo assim, Ele nos criou e já tinha consigo o plano da redenção, que a Bíblia diz que estava pronto, né, antes da fundação do mundo. Então, antes de criar todas as coisas, inclusive o planeta Terra, para só depois criar o homem, ele já sabia que o homem precisaria ser redimido, resgatado, e esse resgate custaria um alto preço. A criação é um processo constante, assim como o amor e a generosidade de Deus. Além de criar, Ele também sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que Ele tem todas as coisas sustentadas pelo poder da sua palavra. Ele determinou que as coisas funcionem de certa forma e assim elas são porque Ele quer. Se existe lei da gravidade na Terra, foi determinada por Ele. Se os astros, planetas, meteoros, cometas, estrelas, todos têm a sua trajetória, tudo foi determinado por Ele. Você sabia que os telescópios mais modernos, né? Tem esse novo aí depois do Hubble, que é esqueci o nome do telescópio agora, né? Ele é muito mais preciso e potente do que o telescópio Hubble, que a gente se acostumou a falar, quem tem uma idade mais antiga, né? É o James Webb. O James Webb, esse telescópio percebeu, os cientistas esperavam que num determinado ponto do universo, onde o telescópio já consegue observar, eles esperavam imagens caóticas de cometas, planetas, nebulosas, todas num caos aleatório que caracterizasse a famosa teoria do Big Bang. Sabe qual não foi a surpresa destes homens, meu amigo general? Tudo está na mais perfeita ordem, mesmo naquilo que eles acham ser os pontos mais distantes do universo. Tudo se apresenta em uma ordem, não tem nada caótico. Tudo aparenta ter sido estabelecido por uma mente poderosa. E aí, qual não é a dificuldade que esses cientistas, aqueles que insistem em negar a existência de Deus, qual não é a dificuldade que esses homens têm para negar essa existência dessa mente poderosa, capaz de determinar todas as coisas, inclusive
a rota dos astros celestiais. Cuidado na criação. Deus criou o universo com sabedoria e cuidado e nos confiou a responsabilidade de cuidar deste universo. É aí que entra a parte em que os seres humanos podem fazer alguma coisa. Grandiosidade do universo, galáxias, existência de bilhões de galáxias, cada uma com milhões de estrelas. Nebulosas, a beleza e mistério das nuvens de poeira e gás, onde novas estrelas nascem. Buracos negros, a força da gravidade extrema que curva o espaço e o tempo. Você sabia que fora do planeta Terra, fora do sistema solar, você já parou para pensar que o tempo como nós conhecemos não existe? Nós medimos tudo em tempo, porque nós temos como parâmetro principalmente a rotação da Terra e a translação da Terra, movimentos ao redor de si mesma e ao redor do Sol. Imagine agora bilhões e bilhões de anos-luz distantes da Terra. O tempo simplesmente deixa de existir, como nós conhecemos. E aí passa-se a questionar, ou melhor, a tentar entender a dimensão espiritual. Sim, porque para fora do universo existe algo. O universo tem que necessariamente estar contido em alguma coisa maior. Alguns chamam de plano espiritual. E aí, onde o tempo, como nós conhecemos, simplesmente não existe. Já pensou, já parou para pensar que passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa? Talvez aí já são especulações minhas. Flávio Leal, aqui na sua insignificância, na sua pequenez, na sua falta de conhecimento, ousa a pensar que talvez o sofrimento tolerado neste mundo por parte de Deus se dê ao fato de que, para Deus, todas as coisas já foram consertadas. O mal que existe hoje já não existe mais. Nós o estamos vivendo momentaneamente, porque a vida do homem é um sopro. Tudo o que existe na Terra de errado, na dimensão eterna, já não existe mais. Tudo já foi consertado, tudo já foi resolvido, porque Cristo, inclusive a palavra diz, foi morto antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Você já tinha parado para pensar nisso? O cordeiro que foi entregue, que foi morto antes da fundação do mundo. Ora, se antes da fundação do mundo ele já tinha sido entregue por nós, significa dizer que na eternidade todas as coisas já estão resolvidas. E eu disse tudo isso. Poderia continuar dissertando a respeito da grandeza de Deus, do seu poder, do seu grande amor para com todos nós, mas eu vou aproveitar esse momento em que você recebeu os argumentos para entender o grande plano que Deus tem a respeito do universo e do homem como coroa da sua criação. Você vai querer fazer parte da eternidade com Deus ou você vai querer apenas uma vida terrena e depois disso distanciamento eterno do Criador de todas as coisas? Você acha que algum prazer, alguma glória terrena, algum bem temporal, por maior que seja, pode ser comparado à alegria que está reservada àqueles que vão passar a eternidade com Deus? Você responde essa pergunta para si mesmo. Eu oro apenas para que você receba discernimento, entendimento e clareza para fazer o seu julgamento e escolher o que é melhor. Pai eterno, eu te peço, faz com que as mentes e os corações entendam o teu propósito, o teu amor e a tua grandeza, e que todos aqueles que de sincero coração quiserem optar por te servir, possam ser chamados e te recebam agora, mediante a fé na tua palavra e no teu sacrifício feito na cruz. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.